A atividade física é recomendada para quem busca uma vida saudável, mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de contratar um serviço, já que em muitos casos, quem o oferece não possui a formação profissional adequada e trabalha em desacordo com a lei. As imagens gravadas pela professora mostram a aula de dança lotada. O ritmo que toca aqui é a zumba, que mistura música latina e muita animação. A promessa é queimar até 800 calorias por hora. Gisele é profissional da dança há mais de 20 anos e há pelo menos começou esse trabalho em um estacionamento público. Mas recentemente ela foi notificada pelo Conselho Regional de Educação Física de que não poderia mais dar aula. Para mim foi uma surpresa, assim, porque eu sou respeitada dentro da minha modalidade, que é a Zumba, sou certificada, né? Então, tenho autorização para dar aula em qualquer país. O advogado dela entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal para que Gisele retome as atividades. Mas enquanto não sai a sentença, ela vai continuar sem trabalhar. O mandado de segurança na Justiça Federal, ele tem o intuito de, pelo menos, conceder o que ela possa continuar dando aula e exercendo a atividade. Nas redes sociais é comum ver situações semelhantes. Pessoas que não são formadas em educação física dão dicas de atividades físicas e vida saudável. Gravam vídeos, postam fotos. E toda essa polêmica abre margem para um questionamento. Afinal, para ser professor de dança, instrutor de yoga ou treinador de artes marciais, é necessário ser um profissional da educação física? O Conselho Regional defende que sim, já que algumas modalidades mexem com áreas do corpo em que é necessário um acompanhamento especializado e conhecimento aprofundado do corpo humano. No caso da Zumba, o próprio programa de treinamento alerta para a necessidade de ser formado e também ser membro do CREF. A marca deles é Zumba Fitness. Fitness é o quê? Aptidão física. Então, na própria aula, você vê que é uma aula bem puxada, é uma aula de ritmos, né, bem puxados, não é uma aula fácil de você seguir e nem todo mundo consegue seguir. E não é por isso que a professora para a aula para ensinar as pessoas a dançarem. Não existe ensinar a dançar. Existe, sim, o objetivo de todo mundo se movimentar, de se mexer, de mexer o esqueleto para você ganhar condicionamento e perder peso. Mas para este advogado, a Lei 9.696 de 1998, que regulamenta a atividade do profissional de educação física, não veda a atuação de professores de dança ou outras modalidades e nem obriga que eles sejam formados ou associados aos conselhos. A nossa Constituição, ela estabelece o princípio de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não existe lei que proíba um professor de dança, um professor de yoga, de exercer essa atividade, então eles podem exercer livremente. E para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio o advogado trabalhista Leonardo Orsini. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, profissionais sem a formação acadêmica devida podem oferecer algum serviço aí de trabalho de orientação física ou nenhum? Depende da questão da finalidade do aproveitamento técnico desse profissional. Acontece o seguinte, se ele utilizar a dança com um intuito finalístico de educação física, de condicionamento físico, ele não pode exercer esse tipo de atividade, porque ele estaria atuando na área da educação física. No caso, se a dança ou qualquer outra atividade física for fim em si mesma, por exemplo, salsa, merengue, samba e qualquer outra mais que seja nesse sentido, seja fim em si mesma, ou seja, tecnicamente para ensinar a técnica da dança, para ensinar a história da dança e tudo mais. Aí não é necessária a certificação de educação superior em educação física. Quais são as principais irregularidades que a gente vê nesse campo da educação física, e já que a profissão é regulamentada? Geralmente a gente vê pessoas que não são habilitadas a dar orientação sobre o condicionamento físico, estabelecendo dietas, estabelecendo treinos, sem ser certificado para isso. Por que a importância da certificação? Porque a certificação ela traz a certeza que o profissional ela está apto a entregar ao consumidor ou ao aluno uma atividade que vá dar benefício, sem correr sérios riscos que podem causar danos à saúde. Em caso de uma academia, por exemplo, ou de uma escola que contrate um profissional, precisa de um profissional de educação física, esse profissional contratado por essa academia ou por essa escola tem que ter uma formação acadêmica compatível, Sim, correto? Correto. Na verdade, a responsabilidade da academia
E no caso de escolas básicas, por exemplo, é obrigatório ter licenciatura. Mas no caso das academias e escolas de dança, que tem esse intuito de educação física como fim, elas têm responsabilidade, sim, de pedir dos seus profissionais, na hora da contratação, a certificação, tanto da graduação quanto do Conselho Federal. O que precisa de diploma e desse certificado? Isso. São os documentos necessários. Isso. Em caso de contratar um profissional para um trabalho particular, por exemplo, aí, saindo da academia ou da escola, um personal trainer, por exemplo, que vai te acompanhar na academia, no exercício físico, o que o aluno deve prestar atenção para não ter risco? Bom, esse caso é um caso complexo de se falar assim, porque na verdade é o seguinte, quando você é consumidor, quando você contrata um serviço, quando você contrata certo profissional, você chega até certo profissional, você já presume que ele tem a qualificação necessária para exercer aquele tipo de atividade. Então, é muito complicado falar para as pessoas que corram atrás para saber se o cara é certificado, se não é, se o professor pode ou não pode. Mas pelo caso corriqueiro que a gente está vendo aí acontecendo no Brasil afora, é bom certificar, é bom perguntar para o profissional se ele tem essa certificação, até para se resguardar depois para uma responsabilização do profissional. Mas, por exemplo, se a pessoa contrata uma pessoa e sem saber se ela tem a devida qualificação, e tem uma lesão, tem algum problema por conta de ter feito um esforço além do que ela devia, por conta do profissional não ter a devida formação, ela pode entrar na justiça contra esse profissional? Como é que funciona? Ela entra na justiça com responsabilidade civil. Na verdade, ela pode entrar até com o fato do consumidor, com o fato de serviço, né? E como é profissional liberal, ela vai ser analisada a culpa desse agente. Mas como já está prevista a má-fé ou a questão da ignorância em relação à graduação, ele sim será responsabilizado. Tá ótimo, a gente tem algumas dúvidas, então, a esse respeito ainda. Eu só peço um minutinho para o senhor, a gente volta a falar desse assunto no próximo bloco. Ok. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado trabalhista Leonardo Orsini sobre o profissional de educação física e a preparação e a formação necessária para exercer a função. Doutor, a gente já falou a respeito da formação necessária. No caso de dança, também é necessário ter uma formação para poder dar aula? Pois então, o entendimento jurisprudencial traz essa questão do finalístico, né? Esse entendimento vem no Tribunal Regional Federal de São Paulo, que ele traz que o que vai dizer se vai cair na educação física ou não é a questão se a atividade é meio ou é fim nela mesma. Então, no caso da dança, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais regionais federais também já vem entendendo nesse sentido que a dança ela não tem sentido de meio, sim, ela é fim em si mesma, ou seja, você ensina técnicas da própria dança, você ensina história da própria dança, e ela também como um intuito de lazer. Então, o profissional de dança não precisa ser registrado pelo Conselho Profissional da classe. A não ser que ele prometa que vai melhorar o físico da pessoa, fortalecer os músculos ou perder muitas calorias, isso daí inclui. Isso, aí já muda o foco. Em vez de ser meio, ou em vez de ser fim, a dança passa a ser meio para um condicionamento físico. Então, nesse caso, ela precisa de uma orientação de um profissional qualificado, para que não tenha lesões, para que siga corretamente o objetivo da atividade física. E outras atividades que também mexem com o físico, como o yoga, por exemplo? Entra no mesmo critério. O yoga é um fim em si mesmo. Na verdade, o yoga ele tem umas questões mais espirituais, mais de meditação, e movimentos e tudo mais. Ele não vai entrar na questão de educação física. Então, o profissional de yoga também não necessita ter essa certificação. Uma empresa que contrata um profissional que não está compatível com a função, que não tem a formação necessária para aquela função, pode ser punida? Pode sim. Administrativamente, pelo próprio conselho, que geralmente essas empresas contratam profissionais, elas têm que ter inscritas também no conselho profissional. E essas empresas elas vão ser penalizadas com multa, inclusive elas podem ter o seu registro, inclusive, retirado do conselho. E além de administrativamente, pode responder civilmente também pela responsabilidade civil em cima dos consumidores ou dos alunos daquela própria escola. E o profissional que se deixou contratar também corre num erro, pode ser punido? Corre, e dele é um pouco mais grave, que ainda cai na esfera penal também. No caso, ele vai estar cometendo uma contravenção penal, né? Artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, a pena é de 15 dias a 3 meses ou multa. Além da penal, vai para a administrativa, vai ser penalizado com multa também, pela autarquia do Conselho. E, além disso, também tem a responsabilização legal, pela questão do consumidor e tudo mais, aí, de acordo com se o contrato vai ser exigido como civil ou consumidor. Doutor, e em casos de profissionais que têm a formação compatível, mas que são formados fora do Brasil, são formados no exterior, eles podem vir para cá e exercer atividade ou não? Tem que passar por um processo para poder exercer a função legalmente? Então, esse caso é o seguinte, se for caso de graduação e pós-graduação,
No caso, ele vai ter que entrar em contato com uma universidade pública que ofereça os cursos que ele tem a certificação, para que passe por um trâmite. No caso, ele vai ter que levar certificado de conclusão do curso no exterior, vai ter que levar o histórico escolar, vai ter que levar informações sobre a instituição de ensino superior do exterior, para que a universidade possa ter um critério para saber se vai validar ou não aquele certificado. E aí, outro caso também das certificações técnicas e profissionais. Então, essas certificações, elas têm que, primeiro, é bom você ir no MEC para dar uma olhada a primeira coisa que você tem que fazer, você vai dar uma olhada no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Lá vai ter informação se a atividade que você vai desenvolver, ela é regulamentada ou não. Se ela for regulamentada, você vai olhar quais são as escolas, quais são os cursos que são oferecidos, e você vai obter essa informação lá, você vai tentar fazer a certificação lá. Se ela não for regulamentada, simplesmente o certificado ela vai servir mais como um pro bono para você. Então, você pode ir a alguma outra instituição que ofereça esse tipo de serviço ou similar para tentar aproveitar os créditos da matéria lá do exterior para conseguir certificação no Brasil. Tá ótimo. Eu conversei com o advogado trabalhista Leonardo Orsini a respeito da formação acadêmica necessária do profissional de educação física para exercer legalmente a profissão. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.